Saudações em Cristo Jesus, que a sua graça e paz, que transcende todo entendimento, seja sobre a sua vida, você que nesse presente momento nos dá o prazer, a satisfação e a alegria de acompanhar este áudio. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, e eu gostaria de convidá-lo, juntamente com todos aqueles que acompanham o trabalho do Grupo Teólogos da Verdade, para que juntos possamos discorrer acerca de mais um tema, mais um importantíssimo tema que tem sido levantado para a nossa avaliação. Pastoras, apóstolas, bispas. Qual é a posição oficial da Bíblia sobre o sacerdócio feminino? Que futuro moral e teológico nós podemos vislumbrar para uma igreja que está avançando velozmente num processo de feminilização? Existe alguma relação entre pastorado feminino e o movimento gay dentro das igrejas? Eu gostaria de iniciar com uma leitura bíblica. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus cabeça de Cristo. Para evitar que eu seja entendido erroneamente, irmãos, eu sempre gosto de iniciar deixando bem claro que, em primeiro lugar, as mulheres têm papéis indispensáveis na igreja. Elas são citadas frequentemente nos evangelhos e nas cartas paulinas. Em segundo lugar, as mulheres não só podem, mas elas devem ser propagadoras do evangelho de Cristo. Isto é o papel de todo crente, ordenado ao ministério ou não, seja homem, seja mulher. Portanto, que nenhum desonesto intelectual me venha com aquele argumento rasteiro de que eu sou contra as mulheres fazerem a obra de Deus, ou que eu estou inferiorizando-as em relação aos homens. O debate sobre a legitimidade de um ofício em nada se refere a uma discussão sobre o valor de um ser humano. Portanto, não está em discussão aqui o caráter, a importância ou mesmo os direitos da mulher. Nisso todos somos de comum acordo, mas do seu posicionamento como líder sacerdotal na igreja, coisa da qual logo de cara digo e reafirmo que eu sou inegociavelmente contrário. Homens e mulheres, irmãos, estão sendo destruídos porque não têm o conhecimento da palavra de Deus, como está lá em Oséias 4:6. Querem moldar a palavra de Deus ao seu bel prazer, criando com isso heresias terríveis. Uma delas é a ordenação de mulheres ao pastorado. E agora, o culto ao ego, pelo qual imitam os delírios de alguns homens, faz com que muitas delas também exijam para si ostentações, como os títulos de apóstolas e bispas. Querem tanto ser igual aos homens que reproduzem até mesmo suas loucuras mais evidentes. Ganharão como prêmio as mesmas consequências que lhes aguardam. Existe, meus amados, um falso dilema trazido para o nosso meio de que a Bíblia teria um viés sexista. Os arautos dessa heresia são aqueles que liberalizam a hermenêutica, a exegese e o culto. São os que introduzem novidades heterodoxas, permissivas, que autorizam o governo eclesiástico e o igualitarismo femininos, sem se preocuparem com a clara reprovação das escrituras a tais práticas. Os textos bíblicos acerca desses assuntos são evidentes, são conclusivos. Nós podemos tomar aqui como exemplo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, de 34 a 37. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como ordena a lei. Observemos o que Paulo exorta em 1 Timóteo 2, de 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, porque não permito que a mulher ensine e nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Ora, irmãos, muitos podem fazer objeções lançando mão do argumento de que as exortações são circunscritas aos costumes da época. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes isso. Seria aceitável se não houvesse a repetição das mesmas exortações e condenações em epístolas de autores diferentes. Continuaria aberto à aceitação de argumentos culturais se Paulo, no versículo 37 de 1 Coríntios 14, não afirmasse categoricamente que seus escritos naquele capítulo são mandamentos de Deus. Não há sustentação bíblica para o feminismo na igreja. Atender a demandas femininas acima da verdade é heresia.
em que pese a pressão da cultura. O cortejo de moças e mulheres feministas na igreja aumenta na proporção que aumentam também as práticas heréticas. A submissão ao Deus dessa era, que cega os incrédulos, faz suas vítimas dentro das nossas igrejas, muitas vezes avalizada por lideranças pastoralmente obtusas e até desonestas. Ademais, meus amados, nós temos aqui um erro comum, mas demasiadamente grosseiro: o desejo idólatra de formatar Deus de acordo com o próprio ventre. A verdade é que eu precisaria inventar supostas bases bíblicas para apoiar o sacerdócio feminino, pois eu repito, não há sequer sombra dessa inverdade nas Escrituras. Contudo, o embasamento bíblico que fundamenta nosso repúdio a essa heresia é tamanho que nos damos aqui o privilégio até de escolher, dentre inúmeras passagens bíblicas, algumas que claramente condenam aquilo que se tornou febre nesta geração carnal, mundana e apóstata dos nossos dias. A primeira delas é 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Aqui Paulo aborda o problema causado por algumas mulheres que estavam orando, profetizando e provavelmente falando em línguas com a cabeça descoberta. Isto é, sem o véu, né? Contrariando assim o costume das igrejas cristãs primitivas, como a gente vê no verso 16. O contexto nos leva a entender que algumas mulheres daquela comunidade estavam fazendo reivindicações, mas tinham um espírito contencioso, como também está no verso 16. O apóstolo, naturalmente, não nega a essas mulheres a participação no culto, mas ele insiste que elas usem o véu, que é uma expressão cultural de fato que reflete o princípio permanente da subordinação feminina. Portanto, há um princípio aí que subjaz e que se propaga ao longo das épocas e que se aplica no dia de hoje. O apóstolo indica que nos cultos a participação delas deveria ser vista como um sinal de que elas estavam debaixo da autoridade eclesiástica masculina. É isso que está no versículo 10. Em outras palavras, embora Paulo permita que a mulher profetize e ore no culto público, ele requer dela que se apresente de forma a deixar claro que ela está debaixo de autoridade, no próprio ato, inclusive, de profetizar e orar. Isso pode ser confuso ou então soar como politicamente incorreto, caso não tenhamos um coração espiritualmente disposto nas mãos do Senhor. No texto em questão, amados, Paulo argumenta teologicamente a partir da subordinação de Deus Filho a Deus Pai. A subordinação da mulher ao homem não a torna inferior. Assim como pai e filho, que são iguais em poder, honra e glória, mas eles desempenham papéis diferentes na economia da salvação, o filho submete-se ao pai, homem e mulher se complementam no exercício de diferentes funções, sem que nisso haja qualquer desvalorização. Uma vez que Paulo apela à relação entre os membros da Trindade, fica claro que ele não olha para as relações descritas nesse texto como algo meramente cultural. Paulo ainda recorre ao relato da criação em Gênesis 2, desejando mostrar que a mulher não é inferior, mas sim a glória do homem. Veja os versículos 8 e 9. Paulo vê nos detalhes da criação uma ordenação divina quanto aos diferentes papéis do homem e da mulher. O fato, por exemplo, de termos de ser submissos a autoridades civis não nos torna inferiores. A própria Bíblia ordena essa submissão. Romanos 13, de 1 a 5, 1 Pedro 2, de 13 a 17. Também os filhos não são inferiores a seus pais, mas lhes devem submissão, como está em Efésios 6:1. O conceito de submissão de uns a outros tem a ver apenas com a maneira pela qual Deus estruturou e ordenou a sociedade, a família e a igreja. Logo, irmãos, se percebe a importância de 1 Coríntios capítulo 11 para a questão desse debate sobre a ordenação feminina. A mulher deve estar debaixo da autoridade espiritual exercida pelo homem, e ao participar do culto, não pode exercê-la sobre ele com um véu, que é o sinal de submissão. A esposa protegia dessa forma a sua própria dignidade. Alguém então poderia argumentar que deveríamos voltar a usar o véu, como era o caso da igreja de Corinto. Mas o véu, no entanto, era apenas a maneira grega do século I de demonstrar subordinação. Não é necessário, evidentemente, usar o véu hoje, mas o princípio da subordinação continua. O apóstolo defende a participação diferenciada da mulher no culto, usando argumentos permanentes que transcendem cultura, tempo e sociedade, como a distribuição ou economia da Trindade também lá no verso 3. O modo pelo qual Deus criou o homem
como vemos nos versos 8 e 9, e ainda apelando para o costume das igrejas cristãs em geral, como está no verso 16. Paulo apela para princípios. Usar ou não o véu depende do que significa para a época ou sociedade atual. Além disso, é bom notar que 1 Coríntios 11 começa lembrando aos leitores que as questões de autoridade, submissão e ordem no culto público deveriam ser tratadas como uma instrução apostólica. Veja o verso 2. E o parágrafo termina afirmando que ser contencioso, como algumas mulheres de Corinto, não era um costume apostólico e nem deveria em nenhuma igreja de Deus ocorrer. É isso que está no verso 16. Uma segunda passagem, irmãos, é encontrada no mesmo livro, 1 Coríntios 14, versos 33 até o 38, indicando uma sequência dentro de um mesmo tema, que é a ordem no culto público. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. A frase "não lhes é permitido falar" tem conotação de autoridade. Elas podiam falar nos cultos, mas não de forma a parecerem insubmissas, como mostra o verso 34. Paulo também cita a lei, que é o Antigo Testamento. No contexto imediato, Paulo fala do julgamento dos profetas no culto, lá no verso 29, o que envolveria certamente questionamentos, e mesmo a correção dos profetas por parte da igreja reunida. Há aqui, meus irmãos, uma alusão à criação que deve ser observada universalmente. Paulo está possivelmente proibindo que as mulheres questionem ou ensinem os profetas em público. Certamente havia na igreja de Corinto um problema de arrogância jactanciosa por parte de algumas mulheres. Assim como em 1 Coríntios 11:16, aqui também a determinação de Paulo está de acordo com o espírito cristão em todas as demais igrejas. Capítulo 14, verso 33, fica claro. Portanto, não é local essa discussão. A sua ordem está conforme a lei e deveria ser entendida como um mandamento do Senhor. E esse mandamento seria prontamente reconhecido por todos aqueles que são espirituais. Veja 1 Coríntios 14, 37. Então existe uma sequência lógica tratada por Paulo desde o capítulo 11 e todo o tempo o apóstolo tende a advertir os coríntios que existe uma prática em todas as igrejas de Deus que deveria também ser observada por eles. Eles estavam tão orgulhosos de suas revelações que já começaram a agir diferentemente do padrão cristão. E por que eles deveriam ser diferentes? Na prática, os coríntios deveriam se portar como as demais igrejas, é isso que está em 1 Coríntios 14, 33. E na teologia também, como está em 14, 36. Pois Deus não teria dado uma doutrina diferente para aquela igreja em especial. Paulo, assim, não estaria estabelecendo um padrão apenas para aquela igreja, mas lembrando-lhe de que deveria seguir um padrão já estabelecido em todas as demais igrejas. Muitos dos abusos na igreja se devem às mulheres, geralmente mais dominadas por experiências psíquicas. Uma terceira passagem, irmãos, é Timóteo, 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Aqui nós vemos a palavra de Paulo para que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. A ordem apostólica não permite que a mulher ensine e nem que ela exerça autoridade sobre o homem. Versos 11 e 12. O apóstolo escreveu para instruir Timóteo a combater uma perigosa heresia que havia se infiltrado na igreja de Éfeso. Os falsos mestres estavam ensinando que a prática ascética era um meio para se alcançar uma espiritualidade mais elevada. Eles insistiam na abstinência de certas comidas, do casamento e até do sexo em geral. 1 Timóteo 1, de 3 a 7, 4, 1, 2 Timóteo 2, 14, 16, 17, são referências que mostram isso. Eles também rejeitavam os papéis tradicionais das mulheres no casamento e as encorajavam a reivindicar papéis iguais na igreja e no lar. Veja isso, como está lá em 1 Timóteo 2,15, 4 de 1 a 2, 5, 14 e 15. O texto dá a entender que o ensino desses falsos mestres tinha como porta de entrada as mulheres. 1 Timóteo 5, 12 e 15, comparado com 2 Timóteo 3, de 6 a 7, nos dá essa clara impressão. A palavra ensinar em Timóteo está relacionada com a frase em posição de autoridade. Então, no sentido restrito de instrução doutrinária autoritativa, feita com o peso da autoridade oficial dos pastores, como a gente vê em 1
Timóteo 4:11, 6:2 e 5:17. Aí o leitor bíblico cuidadoso poderá fazer um estudo mais profundo e comprovar pessoalmente isso. Mas o que fica evidente, afinal, é que a atitude que o apóstolo exigia das mulheres cristãs de Éfeso era a submissão e o silêncio quanto ao aprendizado da doutrina no culto público. Não seria lógico concluir que essa proibição de a mulher exercer autoridade sobre os homens exclui também as mulheres do ofício pastoral? Eu penso que sim. Então, de acordo com Paulo, o ofício pastoral está relacionado essencialmente ao ato de governar e presidir a casa de Deus. 1 Timóteo 3, 4, 5 e 5,17 mostra isso. Então, não se limita a essa função, mas deve necessariamente passar por ela. Então, o contexto de 1 Timóteo 2, de 11 a 15, é a instrução de Paulo a Timóteo quanto ao culto público da igreja. A instrução de Paulo aqui tem força universal, eu repito, e não apenas cultural, como o próprio texto enfatiza. A ordem apostólica é para que os cristãos orem por todos os homens e que por todos os que se acham investidos de autoridade, visto que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Assim, os varões devem orar em todo lugar. O ensino de Paulo, portanto, tem a ver com todos os homens, tem a ver com todo lugar. É nesse contexto que surge a determinação de Paulo para que a mulher esteja em silêncio na igreja. Há ainda, meus amados, uma disputa sobre os termos gregos noaiki e andros. O contexto parece muito mais indicado a explicar que a frase se refere a mulher e homem, e não a esposa e marido. Com isso, o texto ensina que a mulher não deveria exercer autoridade sobre um homem. Alguns acreditam e afirmam que se uma mulher estiver em perfeita submissão ao seu próprio marido, então ela estaria autorizada a ensinar outros homens. Só que, mais uma vez, essa seria uma análise precipitada e possivelmente descontextualizada. Na verdade, Paulo autoriza a mulher a ensinar outra mulher, com base em Tito 2, 3 e 4, mas as proíbe de ensinar homens. Nas epístolas pastorais, as atividades de governo, ou seja, na igreja, elas são atribuídas a presbíteros. Claramente, então, a proibição de Paulo se estabelece de que uma mulher exerça autoridade sobre um homem e exclui a mulher de se tornar líder no sentido em que esse ofício é descrito por ele. Desta forma, uma mulher estaria impedida de ocupar qualquer função em uma igreja que seja equivalente ao ofício de governo eclesiástico descrito por Paulo. Para ele, essa conclusão é perfeitamente aplicável em nossos dias, uma vez que o apóstolo tem em mente a criação e as funções do homem e da mulher que advêm dela, e não a sua cultura particular. Eu afirmo sem qualquer temor que um Deus segundo o egoísmo da humanidade caída é justamente esse que está sendo traduzido no feminismo eclesiástico, na confusão panteísta. Esse criador e criatura como se Deus pudesse ser machista ou feminista, homem ou mulher, macho ou fêmea. Finalmente, amados, a lamentável e herética introdução do feminismo na igreja solapa regras litúrgicas fundamentais para a ortodoxia e para a preservação da verdade também, causando um dano enorme na fiel aplicação do princípio do sola scriptura, ou seja, somente a palavra de Deus é digna de autoridade, seja no princípio regulador do culto, no governo da igreja ou na pureza doutrinária. Portanto, não nos cabe julgar por que Deus conferiu ao homem e não à mulher a autoridade espiritual no lar e na igreja. Certamente, eu penso que deve nos bastar é a certeza e a gratidão pela sua absoluta justiça, bondade e graça. Qualquer acréscimo ou diminuição de seus atributos não passa de ateísmo disfarçado. Portanto, meus irmãos, quero encorajá-los a que nós encerremos essas disputas e discussões fúteis e carnais, e a que de modo submisso, obediente e humilde aceitemos aquilo que está na palavra de Deus. Não há respaldo algum para a ordenação sacerdotal de mulheres em nossas igrejas, o que em nada as diminui. Muito pelo contrário, muito mais as valoriza, porque as direciona e as coloca no sagrado e glorioso lugar que pelos propósitos soberanos de Deus lhes foram destinados. Um forte abraço a todos, sobretudo às nossas queridas e amadas irmãs. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.